de São Paulo. Já o artigo 53 já é minimamente confuso em como conciliar isso tudo. Tem algumas respostas, mas é minimamente confuso. Vejam, lá atrás eu disse que a Suprema Corte vem na década de 50 dos Estados Unidos e diz, inovando de alguma maneira um progresso em relação à década de 40, e vem e fala: o Estado não precisa se preocupar em prestar assistência jurídica para a população necessitada, vírgula, salvo em circunstâncias especiais. Eu faço um paralelo disso com o artigo 53 da nossa lei 988. Cabe aos núcleos especializados, dentre outras atribuições, propor medidas judiciais e, para resumir, vírgula, sem prejuízo da atuação do defensor natural. Logo, a gente tem momentos dentro da carreira que defensor natural é basicamente o defensor da banca, lá da unidade, etc., que ele, em princípio, vai ter a prioridade de atuação. Quando ele não vai ter a prioridade de atuação? Nunca vai haver uma resposta pronta e acabada de quando começa e quando termina a atuação do defensor natural, quando começa e quando termina a atuação do núcleo especializado. O fato é que núcleos especializados dentro da Defensoria Pública podem ter certeza absoluta. Digamos, quando existem confusões, polêmica a respeito do papel do núcleo especializado da Defensoria Pública de São Paulo, só existe essa confusão, essa polêmica, porque São Paulo ousou e quis criar uma Defensoria Pública diferente. Teria sido mais simples, um pouco mais confortável, embora conservador, se simplesmente não tivesse criado um núcleo especializado ou tivesse criado um núcleo mambembe. No Rio de Janeiro, por exemplo, alguns devem ter visto uma matéria, e aqui eu não quero ser maniqueísta, demonizar esse ou aquele, enfim, num determinado momento, o Defensor Público Geral do Rio de Janeiro, ele quer tirar do cargo de coordenador do Núcleo de Terras do Rio de Janeiro o coordenador do Núcleo Especializado do Rio de Janeiro. Pode ou não pode fazer isso? O Defensor-Geral do Rio de Janeiro fez isso lá e deu uma tremenda polêmica. Pode ou não pode fazer isso? Do ponto de vista de da lei da Defensoria do Rio, de toda a regulamentação interna do Rio de Janeiro, que dispõe sobre núcleos no Rio de Janeiro, ele pode fazer isso. Por quê? Porque o coordenador do núcleo especializado é cargo de confiança do Defensor Público Geral. Cargo de confiança, por definição, ele simplesmente manda você embora, ele não precisa justificar. Em direito administrativo é assim que funciona. A Lei 988 de São Paulo, quando cria núcleos especializados, por exemplo, fala que o coordenador do núcleo é cargo de confiança. Ele pode simplesmente ser afastado pelo Defensor Público Geral aqui em São Paulo? Eu tenho minhas dúvidas. A Lei 988 vem e fala que o coordenador do núcleo, as coordenadoras do núcleo especializado, a lei não foi tão clara como poderia ter sido e falou que o coordenador do núcleo tem mandato de 2 anos, como tem a ouvidora geral, como tem a corregedora geral, como tem a defensora pública geral. Mandato significa que você não pode ser retirado do cargo ao bel prazer do defensor público geral. Só em hipóteses extremamente excepcionais a pessoa pode ser retirada, como se fosse um impeachment daquele cargo. A Lei 988 não falou que tem mandato, falou que tem período de 2 anos. Período deve ser lido como mandato? Se você responder que sim, significa que estava errado o defensor público do Rio de Janeiro, porque ele violou a essência da defensoria pública, que reside na independência funcional, que decorre da autonomia que as defensorias públicas ganham. Se você responder que não, você está dizendo que em determinados momentos que o defensor público geral ou o Conselho Superior discordar da visão de mundo que o determinado coordenador do núcleo especializado, qualquer que seja ele, tem, ele vai simplesmente poder tirar o coordenador do núcleo especializado dentro da carreira. Enfim, vejam que são problemas que a gente tem que não encontram uma resposta pronta e acabada, e eu creio, eu estou na carreira da Defensoria Pública desde maio de 2007, sou do primeiro concurso. Eu acho, sinceramente, se eu estiver equivocado, alguém me corrija, mas é a primeira vez que um núcleo especializado, por uma reivindicação das pessoas que vivem no dia a dia da defensoria, etc., se dispõe a fazer uma audiência pública para fazer autocrítica da defensoria e do núcleo especializado. A audiência pública é uma função institucional que a Defensoria Pública tem, está lá no artigo 4º da nossa lei. Em tese, quando o legislador previu que cabe à Defensoria Pública promover audiências públicas, podem ter certeza. Em tese, ele estava pensando em a Defensoria Pública promover audiências públicas para, eventualmente, discutir o problema dos outros, de outros órgãos, de outras questões complexas. E o núcleo da mulher toma essa iniciativa em conjunto com a sociedade e hoje se propõe a fazer uma audiência pública para a gente se questionar sobre a Defensoria Pública em si, sobre os núcleos especializados em si, sobre o núcleo da mulher em si, sobre a atuação da Defensoria Pública na área da questão da mulher.
Enfim, eu acho que eu peço desculpas se eu não tivesse sido muito claro a respeito de alguns temas. Eu tinha algumas outras coisas aqui para falar, mas o que eu quis mesmo com essa fala é talvez ajudar, contribuir, despertar alguma polêmica a respeito de várias discussões ainda com ponto de interrogação que existem no âmbito da Defensoria Pública, e espero que de alguma maneira isso tenha contribuído para o debate que vocês vão fazer hoje ao longo do dia aqui com o Núcleo da Mulher. Fico à disposição e é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. A gente vai abrir para perguntas, se alguém quiser esclarecer alguma dúvida. E depois a gente vai fazer um pequeno intervalo para um coffee, e aí às 11 a gente retorna para a gente começar as discussões. Bom dia, meu nome é Marcela, não sou do direito, sou do serviço social, sou assistente social, trabalho na Secretaria de Habitação em Osasco. E aí eu queria pensar, e foi importante, acho que a fala, bastante importante a fala do Gustavo, cultura da defensoria, pensar como o núcleo ele consegue chegar nas pontas. Eu não sei efetivamente se, por exemplo, em Osasco tem uma defensoria, né? Tem um polo lá da defensoria, e eu não sei se o núcleo está lá dentro, e se não estiver, como ele entra. Porque a gente, na Secretaria de Habitação, a gente vivencia diversas situações cotidianas, especialmente na questão do trabalho social, de mulheres que são expulsas das suas casas, são vítimas de violência, e uma delas, por ter sido expulsa num atendimento, aí especificamente da defensoria, e aí eu não acho que é uma linha da defensoria, acho que foi a linha da pessoa que atendeu, ela foi orientada que por ela ter saído da casa, ela perderia o direito à moradia, por abandono. Né? Eu acho que isso, pra gente lá, foi um negócio que quando ela retorna num atendimento social, para a gente isso foi muito difícil de como rebater, de como retornar essa discussão. Não só dela, porque aí poucos meses depois a gente teve a informação também de uma outra mulher lá na área que foi assassinada pelo seu ex-companheiro. E a questão da violência é muito presente, e a violação do direito à mulher é muito presente. Como é que se pensa e como é que se aproxima as discussões do núcleo, desses espaços, dessas situações, como é que a gente leva, acho que para mim, enquanto assistente social, e acho que para a secretaria e para os demais profissionais, fica distante como a gente chega, como a gente acessa e leva esse debate num âmbito coletivo mesmo, né? Para eu não fazer especificamente a discussão deste caso, porque acho que foi uma orientação equivocada, né? Porque a mulher ela já foi violentada, ela foi expulsa de casa, e aí ela é informada que ela também perdeu o direito à moradia por ter sido expulsa. Como é que a gente leva isso para os profissionais e também para as mulheres que estão na ponta? Bom dia, eu sou Raquel Moreno, sou do Observatório da Mulher. Eu peço desculpas, eu cheguei tarde, de modo que eu peguei só parte da palestra, mas a sensação que eu tive com relação à palestra é que trata-se de discutir a ampliação da área de atuação, né, das defensorias, particularmente aquelas voltadas à questão de gênero. Mas, tem três mas que eu gostaria de ver discutidos um pouco mais aprofundadamente. A primeira delas é uma certa reação social com relação à judicialização da política, né? E o quanto uma coisa não esbarra na outra. Como é que a gente consegue ampliar a área de atuação
sem que a gente coloque exclusivamente ou predominantemente sob a área do judiciário, simplesmente a vida política, os valores, etc. e tal. A segunda é que, dentro das incumbências que a Defensoria tem, e pelo que eu li por aqui, algumas delas sequer estão sendo implementadas, ou sequer estão sendo levadas em conta. Por exemplo, faz 15 dias eu encaminhei uma menina vítima de violência na Delegacia da Mulher, ela estava indo pela segunda vez, ela tinha registrado um BO que não deu em nada, e na Delegacia da Mulher disseram que não poderiam registrar um segundo BO e que ela voltasse nas quartas-feiras, porque só nas quartas a delegada da Delegacia da Mulher estaria presente. Quem é que fiscaliza isso? Como é que fica isso? Segunda questão, como exemplo ainda, né? Nós temos a questão do aborto, explicitada em vários momentos aqui nos textos, vários anos seguidos, sem que nada tenha sido feito pela Defensoria com relação à questão do aborto. Eu não sei se é uma questão de consciência, se é uma questão de polêmica, ou se é ou não é, no sentido de implementar a demanda do movimento social, que afinal de contas deu respaldo à criação da Defensoria aqui. Então, como é que a gente consegue ampliar por um lado, ou como é que a gente pode pleitear, ampliar a área de atuação por um lado, se a própria área de atuação já determinada não está sendo plenamente implementada, né? E, finalmente, está se discutindo o plebiscito popular por uma nova constituinte, no sentido de redefinir um pouco os poderes, as coisas, enfim, de um modo geral, política especificamente, e o quanto essas questões que estão sendo levantadas aqui caberiam ou não na discussão de uma constituinte. E bom dia, meu nome é Luciana, eu sou promotora legal popular também. E minha pergunta vai ao encontro da pergunta dela também, em relação a que tipo de participação o DEM tem em relação às outras instâncias que não seja só a Defensoria Pública. Porque o que a gente vê é que a mulher, quando procura justiça, ela é constantemente revitimizada pela própria justiça. Então, são juízes negando medida protetiva, na hora de fazer o corpo de delito, elas são esculachadas, já foram vítimas e ali o pessoal não tem um tratamento ideal para lidar com aquela situação toda. Se seria da gente pensar num protocolo de atendimento para esses lugares, para evitar esse tipo de coisa. E se o NUDEM tem esse, não digo poder, mas assim, essa capacidade de poder conversar com essas outras instâncias que saiam na Defensoria nesse sentido, porque principalmente tem juiz que fala que a Lei Maria da Penha é inconstitucional e nega medidas. Assim, a gente tem um caso de uma moça que foi esfaqueada e o cara não quis dar medida protetiva, que falava que o cara não podia se aproximar dela, assim, mas ela estava no hospital, esfaqueada, ele já tinha esfaqueado ela, não tinha morrido por muito pouco, porque é constitucional, ele precisava de mais elementos. Então eu queria ver em que sentido a gente pode trabalhar isso, porque é constante. Bom dia, meu nome é Rose e trabalho no CCM Perus. A minha solicitação, minha pergunta seria assim, como faríamos para termos um acompanhamento dos processos? Porque assim, as munícipes vão, a gente não tem como saber, muitas das vezes, a informação de que a medida protetiva foi concedida ou não. CCM Perus, isso tem acontecido. Aí foi entrado com recurso, com nova solicitação. E o que acontece? A munícipe está fora de casa, já vai para 1 ano, foi pedido nova medida protetiva, mas foi negada, foi entrado com recurso e foi negada, porque assim, ela já está fora de casa, então, só que é da casa dela, que ela saiu para proteger a vida dela, né? E outra coisa é com relação ao protocolo, porque assim, eu, CCM Perus, não consigo, muitas vezes, saber nada do acompanhamento do processo. E assim, as munícipes têm muita dificuldade também. Nós temos tentado
com a doutora Diana no Butantan, com alguns, assim, para acompanhar o processo. Mas para nós está bem difícil, e para próprios munícipes também. Porque, assim, é dito que foi concedido, mas aí depois de 3 meses a gente detecta que não foi concedido, que não houve processo, que não foi pedido nada para ela, que vai dar essa iniciação todo de novo. Quer dizer, a gente pensa que a munícipe já está protegida de alguma forma, mas eu não sei se foi essa inclusão digital, porque assim, a gente está com muita dificuldade de acompanhamento dessa situação, desses protocolos. Bom, eu vou levantar porque estou de costas para todo mundo. Eu sou promotora legal popular lá de São Bernardo. E nesse material que tem dentro da pastinha, uma das primeiras coisas que estão colocadas como reivindicação para a defensoria é que ela defenda a vítima, no caso da violência contra a mulher, né? E porque a tradição da defensoria é defender a pessoa que cometeu o crime que não tem dinheiro para se defender. Então, esse já é uma primeira luta do núcleo de defesa da mulher dentro da defensoria. Porque não é fácil. Quando o Gustavo faz todo esse relato da inovação que foi a criação da Defensoria de São Paulo, a gente sabe da resistência dos diferentes setores da sociedade em olhar para a sociedade e considerar a questão dos direitos humanos, que também está nesse processo, quando o Gustavo descreve esse processo histórico, né? Então, a criação de novos direitos sofre uma resistência muito grande dentro da própria sociedade, né? Criar um núcleo específico dentro da defensoria já foi confuso, porque eu já não sabia o que seria fazer, né, na forma de apresentar. Agora, imagina para a sociedade reconhecer, e para a própria defensoria reconhecer que tem direitos novos que precisam ser acolhidos pela sociedade, né? Eu estive presente aqui numa discussão de legalização do aborto, quando uma pessoa que tem um projeto de lei para criar um bolsa estupro para a mulher que sofreu estupro, para ela não fazer aborto, foi impedido de falar, porque a proposta dele é criminalizar a mulher como crime hediondo quando ela faz um aborto em decorrência do estupro. Esse sujeito veio aqui e a discussão foi promovida pelo núcleo para discutir essa questão do aborto na sociedade. E acho que são esforços que vêm sendo feitos para poder ampliar esse olhar e, inclusive, ampliar a ação do núcleo, que só tem um núcleo da Defensoria da Mulher aqui no estado de São Paulo, né? É um núcleo só. E aí a gente reivindica, na conferência a gente reivindicou que tenha núcleo lá no ABC, que tenha núcleo nos outros espaços. Mas, assim, eu acho que é um processo em que a sociedade civil, as outras instituições, precisa atuar bastante até para convencer parte do Poder Judiciário do que significa esses direitos, direitos afirmativos das mulheres, das pessoas LGBTs, da questão da igualdade racial, das pessoas idosas, e pessoa com deficiência. A gente está com uma sociedade extremamente fundamentalista, né, que nós, enquanto sociedade, também precisamos atuar, né? Nós temos que fazer muitas discussões entre nós, sociedade civil, dos meios de comunicação, de uma série de coisas. Para encerrar, né, só para a gente ver como que a gente está como sociedade fundamentalista, vai começar uma vacinação dia 10 de março do HPV. Já tem um grupo de senhoras evangélicas dizendo que não vão vacinar suas filhas porque isso vai incentivar a prática sexual. Então, assim, você tem um índice altíssimo de câncer de colo de útero causado por um vírus. O poder público se
se dispõe a vacinar para evitar a contaminação desse vírus e por uma motivação religiosa as pessoas dizem: não vou vacinar minha filha porque isso é uma coisa imoral. Então, olha que sociedade nós estamos falando. Então, nós temos que atuar cobrando aqui do núcleo que ele tem esse atendimento lá em Perus, em todos os lugares, um atendimento da mulher que garanta esse direito dela e tal, mas a gente também tem que atuar para a gente desconstruir algumas coisas que estão muito arraigadas, que estão em nós, estão na defensoria, no executivo e por aí afora. Tem mais uma aula para uma pessoa. É que eu já tinha encerrado, eu tinha avisado. Senão não dá tempo da gente começar. Bom, eu agradeço a Marcela, a Raquel Moreno, a Luciana, a Rose e a Dulce. Acho que eu vou dar um pouco minha opinião a respeito de um ou outro ponto aqui, mas acredito que boa parte deles é o que vocês vão discutir ao longo da audiência pública. Alguns temas eu não domino e eu prefiro, com certeza, Ana Rita, Ana Meirelles e, enfim, ter mais condições também de ajudar no debate. Mas, assim, mesclando um pouco o que a Marcela falou com alguma coisa que a Dulce colocou também, por exemplo, da Defensoria Pública chegar nas pontas, etc. Primeiro, assim, a primeira coisa é descobrir se aquela localidade tem unidade da Defensoria Pública. A primeira coisa é essa. E embora a Lei Maria da Penha preveja também o papel da Defensoria Pública, etc., aqui a gente faz a leitura da atuação da Defensoria Pública, da Lei Maria da Penha, por óbvio, olhando mais o Estado de São Paulo, mas tenhamos em mente, por exemplo, que até hoje Goiás não saiu mesmo do papel, a Defensoria Pública de Goiás. Paraná acabou de criar 70 cargos, você tem só 70 cargos de defensores públicos. Santa Catarina deve ter uns 15, 20, se não me engano, lá atuando. Enfim, o fato é que no Estado de São Paulo temos aí 900 defensores públicos. Para falar em números bem singelos, o Estado do Rio de Janeiro, que não se comparam aí as dimensões territoriais, o Estado do Rio de Janeiro tem quase 1.000 defensores públicos atuando. Então já fica escancarado o quão desproporcional é o número de defensores em São Paulo e o número de defensores no Rio de Janeiro. Para falar em números ainda, são, como eu falo, 900 defensores públicos, né, que tem hoje. Aqui em 2015, já temos lei aprovada, em 2015 teremos, hoje somos 600. Arredondando, sou eu e mais 599 defensores públicos. Em suma, hoje em dia a torcida do Corinthians, quando vai ao Pacaembu ver o Corinthians jogar. São apenas tão somente 600 pessoas ali. Eu sou corintiano, também para deixar claro. Hoje temos cerca de 2.000 juízes, 2.000 promotores de justiça no Estado de São Paulo. Ou seja, é óbvio que jamais a gente tem essa consciência na Defensoria Pública, a gente tem essa consciência, mais do que isso, a gente também criou os mecanismos para que a gente seja cobrados, né, do discurso que é feito e por aí vai. Jamais a gente vai poder sempre, pro resto da vida, falar que o número de defensores públicos é insuficiente para fazer isso, aquilo e etc. Mas, de fato, quando você tem 900 defensores e 2.000 juízes, 2.000 promotores, é um número bastante desproporcional e não tem jeito, é a teoria do cobertor público. Então, primeiro é isso. Se não tiver a unidade da Defensoria Pública no lugar, aí já começam os problemas. Segundo, tendo unidade da Defensoria Pública no lugar, e para simplificar, porque também teria bastante coisa polêmica para polemizar. Quando você tem defensor público numa determinada unidade, até para que, e aí é interesse da sociedade, até para que esse defensor público tenha tal da independência funcional, enfim, ele tenha garantias para ele poder fazer uma boa defesa da pessoa, ele tem que ter definido dentro da lei da defensoria um leque de atribuições, de funções, que é isso que ele faz.
Aquela coisa que eu disse lá atrás, que o núcleo tem esse tensionamento, pode ter esse tensionamento com a ideia do defensor natural. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo discutindo o que é defensor natural, mas sempre brinco, não é um defensor da natureza, não é aquele defensor ambientalista, etc. Basicamente, assim, defensor natural, uma ideia bem simples aquele defensor tem que atuar defendendo a pessoa, aquele defensor cujas regras previamente estabelecidas prevejam que é aquele defensor público que vai ter que atuar. Por que disso? Porque seria fácil você falar que a Defensoria Pública é uma instituição que deve ter autonomia do Executivo, mas que o defensor público não tem uma das importantes garantias que ele tem, que é, por exemplo, a garantia da inamovibilidade. A questão é que a inamovibilidade, quando ela esse instituto que está na lei, quando ele é construído no Brasil, no âmbito tanto da magistratura quanto do Ministério Público, a ideia basicamente quando surge é o seguinte: eu não posso arbitrariamente transferir um defensor público daqui do ponto A para o ponto B como eu bem entender. Para fazer uma brincadeira tosca, eu não posso encarar o defensor público como um Pokémon. Que eu jogo, você sabe que é Pokémon, né? Pelo amor de Deus. Eu coloco esse cara para brigar a hora que eu quiser e eu tiro a hora que eu bem entender. Isso seria removê-lo arbitrariamente do ponto A para o ponto B. A questão é que a ideia de inamovibilidade apenas e tão somente atrelada, relacionada ao aspecto territorial, também não garantiria a independência que é interesse da sociedade que o defensor público tenha. Por quê? Porque se houver as forças políticas, eventualmente, que existam dentro da instituição, tiverem interesse em tirar a atuação de um defensor público que está bem atuando, enfim, no interesse da sociedade, simples, você não precisa ser tão escancarado e tirar o cara do ponto A para o ponto B. Mantenha o cara do ponto A, mas mude as atribuições dele. Tudo bem? É simples, o cara está dando muito trabalho, está denunciando eventual abuso da polícia, não sei o que, na área criminal. Simples, vamos colocar esse defensor público para fazer atuação de direito civil, direito de família e pronto, está resolvido o problema. Por que eu digo isso? Porque se na unidade da Defensoria Pública você tiver defensores públicos que atuam na área criminal, é isso, ele vai defender na defesa do acusado em processo criminal. Toda vez que eu vou participar de aulas do curso das promotoras legais populares, algumas vezes sou convidado para falar sobre direitos fundamentais, etc., eu faço questão de provocar, de brincar, e o Rony sabe disso também, que olha, depois de todo o discurso eu deixo muito claro, gente, deixar muito claro, eu defendo o agressor, tudo bem? Por quê? Porque eu sou defensor público da área criminal e, por lei, eu tenho o dever e tenho essa consciência de que os casos que chegarem aos meus cuidados enquanto defensor público da área criminal, eu vou defender o agressor. Eu vou pedir absolvição, eu vou pedir, se for o caso de condenação, a pena reduzida, por aí vai, para o agressor. Por quê? E aí isso também dialoga com outros aspectos que outras pessoas disseram, inclusive a Dulce. Porque a lei da Defensoria Pública fala, aliás, é super bonito o começo, em 2009, quando alteraram a lei em 2009 da Defensoria, o artigo 1º agora fala que o que não tinha antes no artigo 1º, em 94, que a Defensoria Pública é expressão e instrumento do regime democrático. O que quer dizer isso? Gente, não quer dizer coisíssima nenhuma. Se isso não existisse no artigo 1º, seria totalmente indiferente, porque a Defensoria Pública continuaria sendo expressão e instrumento do regime democrático da mesma forma possível. Antes, porém, de a Defensoria Pública ser expressão e instrumento do regime democrático, antes, então, de se falar que a Defensoria Pública defende direitos humanos, a gente tem que ter a seguinte ideia: antes de qualquer coisa, a Defensoria Pública defende direitos humanos no sentido de garantir o direito de acesso à justiça. Isso significa o quê? Isso significa que a atuação do defensor público ele é um órgão parcial do Estado. Ele, às vezes, é contraditório. Eu posso muito bem ter escrito um livro sobre defensoria pública, eu posso ser defensor público na área criminal, eu, enquanto defensor público da área criminal, eu fazendo minhas manifestações, defendendo a pessoa que eu estou lá designado para defender, eu falo que é um absurdo, a pena é muito excessiva para o crime de tráfico, que você não resolve o problema das drogas criminalizando, não sei o quê, isso na minha peça criminal. Por quê? Porque ali eu estou lá para fazer a defesa, nesse sentido de advogar, para falar pela pessoa, para que ele tenha defesa técnica. E eu posso muito bem escrever um livro tranquilamente e deixar claro, eu acho que você resolve o problema criminal no Brasil aumentando pena,
Aliás, eu acho, não estou dizendo que eu sou favorável, pelo amor de Deus, eu poderia muito bem escrever que, olha, eu sou favorável à pena de morte, por exemplo. Os Estados Unidos têm, enfim, eu sou favorável à pena de morte. Tudo bem? Por quê? Porque aí eu estou falando do Gustavo enquanto, sei lá, enquanto liberdade de expressão científica, por aí vai. Não se confunde com a minha atuação. É por isso que se o grupo de evangélicos vier procurar a Defensoria Pública, se configurar que existe alguma coisa jurídica para ser feita. Porque, vamos lá, a Defensoria Pública é um órgão jurídico, ela não é um órgão político. Tudo bem? A Defensoria Pública não é movimento social, a Defensoria Pública não é um poder legislativo, ela é um órgão jurídico. Quando você procura a Defensoria, quando eu sou chamado como assessor, eu sou assessor parlamentar da Defensoria Pública na Assembleia Legislativa, quando eventualmente eu sou convidado para uma audiência pública, porque eu estava lá, e aí me falam, Gustavo, vem aí representando a Defensoria Pública o tema específico, vamos supor que o tema seja justamente questão de violência contra a mulher, eu vou ligar para as Anas e falar, vocês podem ir lá, porque eu não sou técnico nesse tema, eu sei alguma coisa, mas assim, vocês são especialistas, vocês, é recomendável que vocês vão lá e representem o ponto de vista da Defensoria Pública na atuação da defesa contra a mulher. Se o grupo de evangélicas, portanto, tiver algo jurídico a se discutir, e for um grupo de evangélicas carentes, que não têm condições financeiras de contratar um advogado, qualquer que seja a opinião do defensor público naquele caso, ele vai ter que atuar. Por quê? Porque ele pode ser contraditório. O cara pode muito bem defender em livros, em tese de doutorado, sou favorável à pena de morte, à hora excessiva, à criminalização, não sei o quê. Na atuação prática dele, ele vai alegar que furto de pote de manteiga é princípio da insignificância, não é crime. Ele vai alegar que, enfim, ele vai pedir absolução, ele vai pedir pena, e a gente tem que conviver com isso. Já houve situações que eu já ouvi de defensor, né, que entra com esse idealismo, que conhece a defensoria, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser defensor, defensora pública, estudo para concurso para fazer isso. Eu já ouvi de defensor que, eu sou da área criminal, eu gosto de estudar direito penal, e eu sou um abolicionista do direito penal. Eu acredito que punir uma pessoa com prisão não resolve os problemas da sociedade, etc, etc. Eu sou totalmente contrário a acusar em processo criminal. E já ouvi defensor dizer, e vejam, essa posição dele, é o que ele pensa, a visão de mundo desse cara. A visão dele é que eu jamais proporia uma ação criminal. Bom, aí começam os problemas, porque o artigo 4º da nossa lei, que fala atuar auxílio à vítima de violência contra a mulher, direitos humanos, ação civil pública, educação e direitos, por aí vai. A nossa lei também fala que cabe ao defensor público propor ação penal privada e também a subsidiária da pública. Ou seja, ainda que a cara do defensor público, ele seja basicamente relacionado à ideia do cara que defende o pobre no processo criminal, ainda que tenha muito arraigada na sociedade essa imagem do defensor público, ele eventualmente vai ter que propor ação criminal. Mas eu sou contra. Você é contra, mas antes de tudo você é defensor público. Você pode escrever contra isso, enquanto defensor público, me desculpem, você não tem a liberdade de decidir se você vai fazer ou não. Por quê? Porque quando você diz que você não vai fazer, você está negando acesso à justiça para aquela pessoa. Mas outro defensor público pode fazer. E aí eu vou ser um pouco demasiado, enfim, exagerado, talvez. Se todo defensor público disser que tem convicção que o sistema penal não funciona para nada e que defensor público não deve propor ação criminal, o que a gente está fazendo é dizendo que a Defensoria Pública jamais vai propor uma ação penal privada, ainda que ela exista no sistema jurídico, ainda que pessoas queiram entrar com uma ação penal privada para, enfim, na percepção daquela pessoa para resolver um problema, eventualmente, que ela tem. Ou seja, a gente também tem que conviver com esses outros problemas. Eu vejo que no Ministério Público a coisa é um pouco, talvez, mais tranquila, porque a Constituição vem e fala, que, basicamente, para simplificar também, o que faz o Ministério Público? Basicamente defende o interesse social, em todas as áreas. O que é interesse social? Na área criminal você tem promotores que pensam que na área criminal você resolve o problema punindo, pedindo penas absurdas, outros mais moderados que chegam às vezes até a pedir absolvição, a falar que uma determinada coisa, apesar de estar na lei, no caso concreto não é crime, e por aí vai. Por que no Ministério Público isso é mais tranquilo, é bem mais fácil de se manusear? Porque, gente, interesse social, sei lá, interesse da sociedade. Você tem grupos que pensam de maneira diferente. Esse talvez seja o preço da democracia, do pluralismo. Né? Quer dizer, é fácil ser pluralista desde que você pense como eu penso.
tudo bem? Na defensoria pública a coisa é mais complicada, porque eu não defendo o interesse da sociedade, eu defendo o interesse da população necessitada. Existe uma demarcação, de tal forma que a gente sabe que jamais a gente vai se deparar, e se deparar vai ter argumentos jurídicos para falar, eu quero a cabeça desse defensor, dessa defensoria pública que está se desviando. Se você tiver um defensor público atuando na defesa, sei lá, dos poderosos em detrimento dos fracos e oprimidos e por aí vai, dos necessitados, enfim, nos termos que a Constituição coloca. Por quê? Porque aí a gente deixou claro que o papel da defensoria é defender a pessoa necessitada. Quem é a pessoa necessitada? Quando houver discussão jurídica, juridicamente possível de se fazer, você tem pessoas necessitadas que procuram a defensoria pública porque não tem condições de pagar um advogado, porque são contra a favor do aborto, são contra a favor disso, daquilo, são contra a favor da legalização, da descriminalização das drogas, enfim, a defensoria pública lida com a sociedade, como a Dulce colocou, enfim, com esses debates, com essas polêmicas, e as pessoas procuram a defensoria pública. A questão da judicialização da política, do papel do poder judiciário. Eu acho que, Raquel, acho que várias coisas poderiam ser faladas, e eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acho que não existe esse debate, assim, o judiciário tem um papel político, ainda mais no Supremo Tribunal Federal, que lida com uma Constituição, com cláusulas extremamente abertas, dignidade humana, não sei o quê, e aí quando você lida, sobretudo, com uma omissão do Poder Legislativo, os casos concretos existem, as pessoas têm seus problemas concretos, levam para o judiciário, uma hora ou outra essa coisa vai desaguar lá no Supremo Tribunal Federal, ou nas mãos de qualquer juiz. Não tem jeito, direito ele é interpretação. Eu sempre brinco que se eu falar para a pessoa, faça a imagem mental, o que você pensa quando eu falo a palavra manga? Algumas pessoas vão pensar na fruta, outras pessoas vão pensar na manga da camisa. E direito é assim, é argumentação mesmo, né? A lei ela dá essas possibilidades para um lado e para o outro. A lei ela é um instrumento totalmente contraditório, tudo bem? Eu acho, porém, que a gente talvez já tenha conquistado, inclusive com o apoio de instituições como a MP e Defensoria Pública, mas não só, por meio de associações também, eu acho que o povo já aprendeu e se acostumou a entrar em debates no âmbito do Poder Judiciário, inclusive a cobrar o Poder Judiciário, que é um poder talvez dos mais fechados que tem. A gente precisa aprender, no entanto, a como levantar determinadas lutas no âmbito de outros poderes. Eu confesso para vocês que esses anos que eu estou como assessor parlamentar da Defensoria de São Paulo, sinceramente, mudou completamente a minha cabeça ser assessor parlamentar da Defensoria de São Paulo. Eu tinha, inclusive, certos pré-conceitos a respeito do Poder Legislativo, e estando lá dentro, para defender os interesses da Defensoria Pública, eu repensei diversas coisas, eu mudei meu estilo de escrever artigos. Quem eventualmente tem o desprazer de acompanhar coisas que eu escrevo, é sério, eu mudei minha forma de escrever artigos. Hoje eu não escrevo sobre algum instituto de direito sem tentar, quando eu tenho tempo também, de minimamente pesquisar como foi o debate no ambiente do Poder Legislativo. Que forças conflitavam quando essa discussão, quando virou uma determinada coisa numa lei, usou-se uma determinada expressão na lei, que forças brigavam ali no Poder Legislativo. E hoje eu, estando lá dentro, eu reconheço que o Legislativo tem suas deficiências, mas eu reconheço também que ele é dos mais abertos dos poderes. Praticamente você tem um acesso irrestrito no Poder Legislativo. Só que a gente, mesmo quem tem algum conhecimento jurídico, quantas vezes eu não fiquei refém do tal do regimento interno do Poder Legislativo? Por quê? Embora eu tenha conhecimento jurídico, tem coisas que funcionam com um regimento que até então não conhecia, outras que funcionam nas entrelinhas, ou seja, a gente tem que aprender a andar nos corredores do Poder Legislativo e saber que existem pautas que ora vão se dar no Poder Legislativo, ora no Executivo, ora no Judiciário, ora na Defensoria, ora no Ministério Público. A Lei Maria da Penha, de maneira acertada, com uma ótima intenção, coloca basicamente uma competência concorrente dentro da questão da violência contra a mulher, colocando, por exemplo, falar só desses dois atores, Ministério Público e Defensoria Pública. Só que o problema que isso gera, e o problema cultural também, às vezes, quando você coloca que todo mundo deve fazer tudo, você está dizendo que ninguém vai fazer nada, porque você corre o risco de virar um jogo de ping-pong e por aí vai. O que eu quero dizer com isso e não é só porque a Defensoria tem menos estrutura, está começando, etc. Tem que cobrar a Defensoria, mas a gente tem que aprender a cobrar também as outras instituições.
nos papéis que elas têm a desempenhar. Enfim, acho que vocês vão discutir também a questão do aborto, por exemplo. Repito, como se vira... alguém aqui algum dia votou para cargo de defensor público? Eu vou votar no fulano ou cicrano? Não, defensor público, assim como todo profissional do direito no Brasil, ele não ingressa no cargo por voto popular. Eu não estou dizendo que eu sou favorável a eleições para juiz, para promotor, para defensor público. Acho que é um debate que eventualmente a gente pode fazer, tudo bem? O que eu estou dizendo já que a gente aboliu o sistema de simples nomeação do executivo, você poderia ter um chefe do executivo, por exemplo, e nomeia quem ele bem entender como defensor público. Em alguns países tem modelos como esse, tudo bem? Em outros países, como você tem, por exemplo, o modelo da Justiça Federal nos Estados Unidos, quem vai ser juiz federal nos Estados Unidos? Vamos colocar lá uma votação pelo voto popular e por aí vai. Tem problemas e tem virtudes um modelo como esse. E no Brasil, como é? Por meio de concurso público. Para o concurso público ser republicano, e só faz sentido o concurso público se ele tiver esse viés republicano, eu tenho que garantir isonomia, tem que ser uma prova objetiva que garanta, enfim, a igualdade de todos no momento que vão prestar o concurso. A prova tem que ter esse viés, então. Quem vai ser defensor público no Brasil? Gente, quem for aprovado no concurso. Quem é aprovado no concurso? Em princípio, até para se garantir essa objetividade, que é uma ideia republicana, eu vou trabalhar com questões mais técnico-jurídicas do direito, de tal forma que você vai ter defensores públicos que pensam assim a respeito do aborto, pensam assado a respeito do aborto, pensam assim a respeito do porte de arma, assado a respeito do porte de arma, são favoráveis ou contrários à realização da Copa do Mundo no Brasil, por aí vai. Não existe, vamos tirar desde logo essa imagem do defensor público, sei lá, super-herói, super-heroína, de que, enfim, ele pensa tudo do jeito que eu penso. Pode ter, eventualmente, um defensor público que tem uma posição da qual você discorda a respeito de um determinado assunto, mas para a área na qual ele atua, perfeito, ele faz uma baita atuação técnica, aí você concorda com tudo. O cara também, pelo desarmamento, contra resolver os problemas penais simplesmente criando pena, aumentando pena, por aí vai, mas, por exemplo, a questão do aborto, ele é contrário, ele é favorável à criminalização. Ou então, não, ele pensa com você nesse assunto, mas, por exemplo, a questão, ele não vê problema nenhum se tivesse um crucifixo aqui dentro do auditório da Defensoria Pública. Sei lá, gente, o que eu estou dizendo aqui é fato, a gente lida com pessoas que pensam de maneiras diferentes. O importante é que a gente tenha defensores e defensores públicos, um com a cabeça republicana, dois com esse espírito de servidor público. Por exemplo, que o cara não confunda que existe uma demanda jurídica que a pessoa tem, existe uma possibilidade de fazer uma discussão jurídica no Poder Judiciário a respeito daquele tema, eu discordo de você, então logo eu não vou adotar aquela determinada medida, como se ele estivesse invocando uma escusa de consciência. Então, um tema polêmico também, que realmente a gente poderia polemizar. Eu, em princípio, na minha visão, mas talvez seja até simplista, fácil sustentar, na minha visão é simples, você tem que abstrair e entender que você é um servidor público, logo faça, você não pode violar o direito de acesso à justiça, tudo bem? Dentro da Defensoria Pública, para que a gente criou núcleos especializados com autonomia e talvez com essa leitura ousada que eu estou fazendo, que períodos, já vou terminar, período é sinônimo de, por exemplo, mandato. Gente, criou-se dentro da Defensoria Pública um núcleo especializado da mulher, direitos humanos, etc., justamente para que ele tenha autonomia e ele tem para ter as posições dele. Isso não quer dizer que o defensor, a defensora geral, tem que concordar com o núcleo, tem que respeitar o que diz respeito à autonomia da atuação do núcleo. Que fulano ou ciclano pode concordar, pode discordar, até porque, ao contrário do coordenador do núcleo especializado, alguém imagina aqui que a função de defensor ou defensora pública geral é simples, que ele não recebe paulada e pressão de todo lado. Gente, é pressão interna, até porque internamente a gente tem esses mecanismos de sessão pública, de participação popular, é pressão externa, desde quando vem coisa do executivo, até de pessoas da sociedade, de movimentos populares que vêm, enfim, seria fácil falar que eu vou adotar uma postura X ou Y a respeito de determinado assunto. O fato é que, nessa função de defensor geral, você tem que dialogar com diversos setores, você não pode simplesmente fechar a porta, como vocês, a Dulce me falava há pouco de um projeto
de lei importante dentro da Assembleia Legislativa, que todo mundo vai participar e eu vou também dar minha contribuição envolvendo questão de JVD, né, esse tipo de coisa, é fato. Você lida com quórum no Poder Legislativo e significa que você vai conversar com os deputados mais próximos e mais simpáticos da causa, sim. Só que você precisa conversar com um cara com quem você nunca conversou, que você não sabe a posição, e se sabe a posição, tentar convencê-lo a mudar a posição dele. É fato, você vai ter que conversar com todos os setores, e se em último caso você tiver que ceder para que saia uma lei, não do jeito que você queria, mas é melhor sair a lei do que simplesmente não ter lei alguma, é uma decisão que você vai ter que tomar. Vamos recuar e falar, vamos deixar para o futuro para rediscutir, ou então vamos tentar fazer com que a lei passe mais ou menos do jeito que a gente quer. Enfim, política é isso, tudo bem? É a visão que eu tenho a respeito, também ninguém é obrigado a concordar. Enfim, acho que tinha outras coisas, mas outras coisas também que eu anotei aqui, todas muito importantes, mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão discutir ao longo da audiência pública e eu continuo à disposição, mas também não quero tomar todo o tempo de vocês, porque aqui não é para ser uma palestra, mas sim, isso que você vem de hoje é uma audiência pública. Tudo bem? Então, eu agradeço. Bem, gente, vamos fazer 10 minutinhos então e voltar, e como o Gustavo falou, acho que essas questões levantadas já vão pautar nossos trabalhos ao longo do dia. E aí a gente vai se falando. Oi, tudo bom?